Primeiramente, eu vou falar com vocês acerca do nome. O nome, tá, é o substantivo. E por que a gente chama de nome? Porque o substantivo, ele nomeia as coisas, ele nomeia substâncias. Então, substantivo é toda e qualquer substância, é toda e qualquer coisa. Vai ser sempre, portanto, nome de alguma coisa. E aí a gente tem os tipos, né? A gente tem os tipos mais conhecidos, que são os substantivos próprio, o comum e o coletivo. Bom, o substantivo próprio, ele trata do nome de seres específicos. Então, meu nome, Marcela, do seu nome, do nome de um país, por exemplo, o Brasil, tá? Já o substantivo comum, ele trata de nomes comuns, de nomes que são dados a vários seres. Então, por exemplo, cachorro, não só seres, tá, gente? Há várias coisas. Então, por exemplo, porta, janela, arco, caneta e etc. Já os substantivos coletivos, eles são aqueles substantivos que nomeiam grupos de coisas, tá? Então, por exemplo, a gente tem o substantivo coletivo molho, que representa um grupo de chaves, ou a gente tem o substantivo coletivo povo ou população, que são várias pessoas. A gente tem o substantivo coletivo arquipélago, que são várias ilhas, e por aí vai. Logo depois, a gente vê os substantivos quanto à sua forma. E aí a gente tem os substantivos simples e os substantivos compostos. Eu quero que fique claro para vocês que o substantivo simples ele não tem a ver com o substantivo comum. O substantivo comum é aquele que nomeia seres ou coisas em grupos, tá? Que tem vários daquilo ali, que é realmente um nome comum. Um nome dado a várias coisas, a vários seres e etc, tá? Já o substantivo simples é aquele substantivo que apresenta apenas uma palavra, tá? É o substantivo que é formado apenas de uma palavra. Por exemplo, a palavra flor, tá? Em contraponto, a gente tem o substantivo composto, que é aquele substantivo que é formado de duas palavras. Então, aí a gente tem a palavra beija-flor composta, tá? Substantivo composto. Depois a gente tem os substantivos primitivo e derivado. O substantivo primitivo é aquela palavra que não deriva, né? Que não vem de nenhuma outra palavra da língua. Por exemplo, a palavra rocha ou a palavra pedra, tá? Que muito pelo contrário, elas não vêm, né, de nenhuma outra palavra e ainda originam outras palavras, dão origem a outras palavras. Por exemplo, os substantivos derivados. Rochedo, que vem de rocha, ou pedregulho, que vem de pedra, pedrinha, que vem de pedra, certo? E aí, os dois últimos, que são os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Bom, aqui é um pouquinho mais difícil, digamos assim. O substantivo concreto, ele existe. É um substantivo, uma coisa, uma substância que existe tanto no mundo real quanto no mundo imaginário. Então, por exemplo, a mesa é um substantivo concreto, mas Deus também é um substantivo concreto, porque no mundo imaginário eu consigo imaginar Deus, né? Eu consigo ver uma figura de Deus, mesmo que seja aqui. Então, esse substantivo é concreto. Já os substantivos abstratos, eles existem apenas no mundo das ideias. Geralmente são os sentimentos, as sensações, os estados, ações e etc. Então, já que eu consigo ver Deus no meu pensamento, Deus é um substantivo concreto. Mas eu não consigo materializar, formar uma imagem para coragem. Ou eu não consigo formar uma imagem para uma determinada ação, para uma determinada coisa que eu vou fazer, tá? Isso é o substantivo abstrato. É o substantivo que vive só no mundo das ideias e não no mundo real. Não no mundo real e nem no mundo imaginário, tá, gente? Só no mundo das ideias.
Então, o substantivo abstrato, ele não é possível imaginar, tá? Mas ele existe no mundo das ideias. Então, a gente tem coragem, a gente tem amor e etc, beleza? Mas Deus não. Deus, ele existe no mundo imaginário, portanto, é um substantivo concreto. Vamos lá. Agora, os pronomes, eles são aquelas palavrinhas ou elementos que substituem tanto um nome, substantivo, tá? Como também podem acompanhar esse nome, o substantivo. Mas não confundam pronome com artigo, beleza? Artigo acompanha o nome, mas determina o nome. O pronome não, ele apenas acompanha ou substitui. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui na tabelinha o pronome pessoal. E aí, a divisão dele. Primeira, segunda e terceira pessoa e os pronomes de tratamento. Bom, o pronome pessoal, na primeira pessoa, ele vai sempre tratar de quem fala. Nesse caso aqui, eu, tá? Então, a gente tem aqui exemplos de pronomes pessoais. Eu, me, mim, comigo, nós, nos e conosco, beleza? Já o pronome pessoal em segunda pessoa, ele vai sempre representar com quem se fala. Então, vocês, tá? Eu tô falando com vocês. Então, esse pronome é para representar vocês dentro do texto. Eles podem ser tu, te, ti, contigo, vós, vos ou convosco, tá? Os pronomes pessoais de terceira pessoa, eles tratam de quem se fala. Então, imagine que sou eu falando com vocês acerca de uma outra pessoa, tá? Essa outra pessoa vai ser um terceiro, logo vai estar em terceira pessoa, tudo que eu for falar dela. Então, vai ser ele, ela, eles, elas, o, a, os, as, se, lhe, leis, se, consigo, beleza? Aí a gente tem os pronomes possessivos, tá? Que representam mesmo posse. Então, meu, seu, dele, nossa, vossa e etc. Os pronomes demonstrativos, que vão sempre demonstrar alguma coisa. Então, este, esse, aquele, essa, esta e etc. Os pronomes indefinidos, que são alguém, algum, nenhum, nenhuma, todo, qualquer e etc. E os pronomes relativos, que, quem, onde, como, quando, cujo e quanto. Aí logo depois a gente tem os pronomes interrogativos, que são usados, como o próprio nome diz, para perguntar alguma coisa. Então, o que, quem, qual e quantos, beleza? A gente vai começar a estudar agora a classe de palavras, tá? A gente está vendo duas classes de palavras que são bem importantes na produção textual, os nomes, substantivos e os pronomes. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, tá? Vocês não precisam ficar nessa de decorar todos os tipos, mas assim, saibam identificar, saibam usar. Isso é o que importa pra gente aqui. Então, se ficou alguma dúvida, só coloquem aqui embaixo nos comentários, beleza? Eu vou tentar responder para vocês e acabar com qualquer tipo de dúvida. Muito obrigada e até a próxima aula.